Como citei anteriormente, nós vamos começar uma série de mensagens em alusão ao mês de aniversário da igreja. Vamos falar sobre igreja acolhedora. Geralmente, todo mês de outubro, eu procuro, no mês de aniversário da igreja, um tema que aborde o ser igreja, o que significa sermos igreja, o que significa viver a comunidade de fé em nossos dias. E este mês nós vamos estudar e entender mais o que significa na prática ser uma igreja acolhedora. E para começar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 19, verso 1 a 10. Nós vamos ler uma história muito conhecida de um encontro de Jesus com Zaqueu, o publicano. Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. O texto diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Oremos. Senhor, mais uma vez pedimos a tua iluminação, que o teu Espírito ilumine as nossas mentes e corações, para podermos também, ó Pai, entender a tua palavra e aplicá-la às nossas vidas, ao nosso cotidiano e também, ó Pai, à realidade da nossa igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Todas as igrejas do mundo recebem pessoas todos os domingos. Mas nem todas essas igrejas acolhem as pessoas. Vou repetir. Todas as igrejas do mundo, todos os domingos, recebem pessoas. Mas nem todas essas igrejas acolhem as pessoas que recebem. Acolher, eu busquei o significado no dicionário. E as palavras que eu encontrei para acolher, como sinônimo, é dar guarida, dar refúgio, hospedar, proteger. Mais que receber alguém, acolher é um passo a mais. É sempre algo a mais, uma iniciativa que tomamos em favor de alguém. Não é simplesmente uma atitude passiva em que esperamos as pessoas e elas vêm até nós, mas tem a ver também de nós, ao ver as pessoas, nós damos um passo a mais em recebê-las, hospedá-las, em oferecer a elas aquilo que elas precisam. Uma palavra que eu gosto muito e que tem tudo a ver com acolher é hospitalidade. Inclusive, hospitalidade é algo que nas epístolas de Paulo sempre é falado, que é necessário estarmos prontos para receber os nossos irmãos, abrir os nossos lares para ter esse espaço de convívio. E Jesus ensina a hospitalidade como uma maneira de praticar o amor. Nós sabemos que alguns são mais hospedeiros do que outros, mas também eu quero aqui trazer o exercício da reflexão de que, como igreja, nós precisamos saber sermos
bons pessoas, é uma igreja hospitaleira. Jesus era alguém que ensinava hospitalidade. Mateus capítulo 10, o verso 40, diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus traz esse alerta de que nós precisamos estar atentos para, ao receber as pessoas, nós estamos recebendo o próprio Cristo. No texto que nós lemos hoje, nós estamos olhando para uma situação específica, uma pequena história, mas com muitos detalhes. A narrativa inicia-se dizendo que Jesus entrou em Jericó. Nós sabemos que Jericó é aquela cidade histórica conhecida do Antigo Testamento, em que Josué rodeou as muralhas de Jericó e as muralhas ruíram. A gente canta, inclusive, a canção, mas ao longo do tempo e na época de Jesus, Jericó se transformou numa cidade moderna, numa cidade de turismo, uma cidade de grande força comercial, a ponto de que o rei Herodes tinha um palácio de férias em Jericó. A capital era Jerusalém, mas Jericó era uma cidade rica, era uma cidade pujante. Nós vivemos numa cidade rica, nós vivemos numa cidade com muita modernidade. Eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de ver o Globo Repórter que passou sexta-feira, falou sobre a nossa região, sobre a nossa cidade, sobre o nosso potencial econômico, tecnológico, científico. Quantas pessoas estão chegando a Campinas? E nós temos recebido jovens casais, profissionais, que têm buscado a vida profissional na nossa cidade. Uma universidade, das melhores da América Latina e do mundo. Pessoas chegam aqui para buscar conhecimento, para ganhar os seus títulos acadêmicos. E nós, como uma igreja nesta cidade, precisamos estar atentos a esses movimentos. Curioso que nós temos duas histórias de Jesus em Jericó. A primeira é a história de Jesus com o cego Bartimeu. A primeira vez que Jesus vai a Jericó, os evangelhos contam a história do cego Bartimeu, aquele cego que fica gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E uma multidão fala para ele: fica quieto, não atrapalha. E ele grita mais alto ainda: Jesus, me salva. E Jesus desvia do seu caminho e vai até o cego. E nós sabemos no final da história, o cego então recupera a visão. Agora, nós estamos vendo Jesus novamente em Jericó. O personagem que Jesus alcança não é mais um excluído, agora é um privilegiado. Curioso nós vermos que as duas vezes que Jesus esteve em Jericó, uma primeira vez ele tratou de um excluído, alguém ali que não era ignorado pela cidade e pela multidão. Agora nós estamos vendo alguém privilegiado. E por que, Fábio, você diz que essa pessoa era privilegiada? Porque o texto diz que ali havia um homem rico, chamado Zaqueu. Eu não conheço ninguém que é rico que não seja privilegiado. Porque todo rico, nos dias de hoje, tem um bom carro, tem uma boa casa, tem condições financeiras de ir a um bom restaurante, de passar um mês de férias em alguns lugares. Às vezes nem vale a pena ver as redes sociais, porque você fica com inveja de algumas pessoas ricas. Né? Esses dias eu estava comentando com a Daniela e nós falamos assim, parece que essa família aqui tira férias todo mês, porque assim é um álbum de viagem. Porque aqueles que têm posse, têm privilégios. Quem tem dinheiro pode fazer muito mais coisas que outras pessoas. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu não só era um homem rico, mas também o texto diz que ele era chefe dos publicanos. Se você não sabe o que é um publicano, se eu fosse reescrever na linguagem de hoje,
Eu ia dizer que ele era o superintendente da Receita Federal de Jericó. Ele era responsável por arrecadar todo o imposto que era, de alguma maneira, imposto pelo Império Romano. E como superintendente, ele organizava, ele era o chefe dos outros cobradores de impostos. E o Império Romano tinha uma política. Ele dizia assim: olha, eu quero que você recolha, vou aqui um exemplo, 50 unidades financeiras de cada cidadão judeu dessa cidade. Se você quiser tirar 120 e ficar com 70, pode ficar, eu só preciso dos 50. E esses publicanos tinham essa prática abusiva de recolher, de cobrar um imposto muito maior do que o próprio Império Romano exigia. Eles extorquiam. E porque serviam ao Império, estes outros homens publicanos judeus, eles eram considerados traidores. Eles eram considerados traidores. Então nós vemos algumas características de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem rico. Ele era o chefe dos publicanos. Mas ele não era um homem querido. Zaqueu era um homem considerado pecador. Ele vivia explorando as pessoas. Zaqueu era considerado alguém excluído da aliança. Ele era apontado pelos seus próprios patriotas como alguém que não era filho de Abraão, porque servia ao império pagão romano. Mas nós também vemos uma outra característica de Zaqueu. Diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Esse homem pecador, que extorquia, que abusava, é alguém que ouve falar de Jesus. E ele queria ver Jesus, mas ele tinha um outro problema. Sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. E aqui, eu tenho falado bastante, e não falei hoje, mas toda quarta-feira, nós temos um pequeno grupo que se reúne aqui nesse espaço, chamado Quartas Terapêuticas. E nas Quartas Terapêuticas, a gente sempre trabalha um texto dos evangelhos. E uma coisa que a gente já ficou claro para nós que estamos nas Quartas Terapêuticas, que sempre tem uma multidão para atrapalhar Jesus. Sempre tem uma multidão que de alguma maneira impede que as pessoas se aproximem de Jesus. Assim foi com o cego Bartimeu, quando essa multidão tenta abafar os gritos do cego. Assim também era aquela multidão que se concentrou em volta daquela casa, e aqueles 4 amigos tiveram que levar o paralítico pelo telhado, porque havia uma multidão que impedia que eles chegassem com o seu amigo paralítico aos pés de Jesus. A multidão está sempre atrapalhando. Atrapalhou aquela mulher com fluxo de sangue. E agora nós vemos também a multidão atrapalhando Zaqueu. Quando eu falo de igreja acolhedora, esse texto para mim, ele traz uma importante lição. Que nós, como igreja de Jesus, seguidores de Jesus Cristo, discípulos e discípulas de Jesus, nós podemos nos comportar como a multidão. Há um afã tão grande de estarmos tão perto de Jesus que nós impedimos que aqueles que são os excluídos, aqueles que são distantes e que buscam saber e conhecer Jesus, não conseguem se aproximar, porque nós impedimos. Impedimos até de uma maneira sem saber, mas nós podemos cair nessa armadilha de sermos a multidão. Uma multidão que quer filtrar quem pode chegar perto de Jesus. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais de um comportamento que pode também atrapalhar as pessoas de chegarem até Jesus, que é a nossa própria religiosidade. Que é nós criarmos um rótulo e dizer que pessoas podem chegar a Jesus e outras pessoas, elas devem ir pegar um passe livre para ir para o inferno. Verdade ou mentira? A gente faz isso. E quando nós temos a oportunidade de ver esse texto, o que o texto está querendo nos mostrar é que Zaqueu era
o mais odiado cidadão da cidade de Jericó. E o texto também diz que ele queria ver Jesus. Quando uma pessoa decide conhecer uma igreja, ela vence pelo menos 3 obstáculos, ou passa por 3 passos. Um desses passos, primeiro, ela começa a avaliar a igreja nos nossos dias, através das redes sociais. Começa a seguir aqui no Instagram, começa a curtir ali, né? Faz aquilo que a gente fala hoje, stalkeia lá, começa a ver as fotos, olha lá no Facebook. Olha, parece que essa igreja tem alguma coisa, está falando aqui, parece interessante. Então há um primeiro passo que começa a considerar aquela igreja como um local onde ela pode conhecer e visitar. A partir, então, desse primeiro passo, ela passa para um segundo passo, que é a avaliação. Ela começa a se tornar um seguidor distante. Ela começa a assistir os cultos pelo YouTube, começa a pegar uma gravação aqui, começa a olhar assim, deixa eu ver se esse pastor Fábio ele fala mesmo de Jesus, se ele é um picareta. Parece que ele não é um picareta, parece até que ele é um cara legal. É corintiano, mas a graça do Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A pessoa começa a considerar. Até então que ela toma o terceiro passo, o passo corajoso, que é viver a experiência e conhecer a igreja. É o que a gente fala que é o quero ver para crer. E aqui vem o nosso desafio. Será que nós estamos prontos para receber essas pessoas que já deram esses 3 passos? Um tempo atrás, nós fizemos a apresentação de uma bebê, de uma família que mora aqui do outro lado da rua, onde está o posto de gasolina. Uma família que mudou-se para esses predinhos aqui na frente e que ouviam o nosso louvor, os nossos cultos. Eles frequentavam uma outra igreja, num outro bairro. E a esposa começou a considerar, acho que podíamos ir lá conhecer essa igreja. A gente podia ir lá um domingo. Mas eles demoraram 6 meses para chegar até aqui. E aqui vem a pergunta: será que nós estamos sabendo receber e acolher essas pessoas? Quando eu quero dizer de igreja acolhedora, eu quero dizer que nós precisamos estar prontos para dar um passo a mais. Não simplesmente esperar as pessoas na porta, mas acolher é saber quem são, saber os seus nomes, entender a sua história. E eu tenho sonhado com essa igreja intencional no seu acolhimento. Há uns 20 dias atrás, convidei um pastor de uma igreja em Indaiatuba para vir aqui conversar com a gente. Aqueles que participaram eram líderes de pequenos grupos, líderes de ministérios, pastores. E ele falou para nós sobre a experiência de acolhimento que eles têm promovido na igreja deles. E sem que uma outra pessoa soubesse, a gente estava na carpintaria, que é o encontro de homens. E conversando ali na roda dos homens, nós estávamos conversando com um homem que chegou aqui na nossa igreja há algum tempo. E ele também disse, olha, eu visitei algumas igrejas e ele citou a igreja. Ele não sabia que eu tinha acabado de ouvir a palestra do pastor da igreja. E ele falou assim, Fábio, você vai na igreja, você não se torna membro só se você não quiser. Porque eles te tratam tão bem, que você só não é membro daquela igreja se você não quiser. A testemunha comprovou a palavra do pastor. E o meu sonho é que nós nos tornemos uma igreja assim. O que eu tenho pensado, e aqui eu quero abrir meu coração. Nós estamos em outubro, é o mês de aniversário da igreja. E o ano que vem, a igreja completa 125 anos. É um número mais legal, né, que 124. 125 é mais bonito. Você já imaginou a gente começar um movimento na nossa igreja de acolhimento, de recepção, de hospitalidade, que vai
se tornando uma cultura na igreja, em que todos nós nos mobilizamos, cada um fazendo a sua parte, e tornar essa igreja uma igreja acolhedora e diferente daqui a um ano, nos 125 anos da igreja. O que tem para mim hoje faz feito sentido é, nesse mês, começar um movimento de compartilhar uma visão daquilo que queremos ser daqui a um ano. E isso envolve iniciativas, que envolve recepção, envolve estacionamento, envolve acolher as pessoas, talvez grupos de oração. Eu inventei um ministério novo aqui no meu esboço, eu escrevi aqui, Ministério da Arrumação. Sabe quando você está na sua casa, alguém te liga e fala assim, olha, em meia hora eu estou chegando? Aí em meia hora aquele vucu-vucu que você vai, né, limpa tudo, joga o gato para o outro lado do muro. E sabe o que é o que eu sinto? Que a gente às vezes tem horário marcado para receber as pessoas, todos os domingos às 10h30 e todos os domingos às 19 horas, e a gente recebe as pessoas com a casa desarrumada. Hoje de manhã, eu cheguei na igreja, eu tive que ver alguém que pudesse tirar o lixo, porque os jovens são uma bênção, gente, eles são uma bênção. Mas jovem, né, sempre deixa as coisas desarrumadas. Eles fizeram um culto lindo ontem à noite, mas encheram todos os latões de lixo, até a boca. E se vocês estão aqui hoje, nós somos em torno de 60 pessoas, todos os domingos pela manhã nós temos 200 pessoas aqui. E não tinha um cristão que pudesse trocar o saco de lixo. E nós não precisamos depender de profissionais. A igreja nós temos hoje um zelador durante a semana, temos uma faxineira, inclusive a faxineira está afastada pelo INSS, estamos com um dilema agora com ela. Mas se nós, todos aqui, fizermos a nossa parte, tivermos aquele olho e falar assim, olha, isso aqui não pode ficar assim, porque não é aquele que fala, a primeira impressão é que fica. E sabe o que tem acontecido? E eu acredito nisso. Nós nos acostumamos com o feio. Nós nos acostumamos com o feio. Eu estou aqui há quase 10 anos. E eu me coloco junto nesse mundo. A gente nunca pensou em pintar a parede aqui do lado de quem sobe Andrade Neves e vê aquela parede horrível. Que eu não sei há quantos anos ela está lá sem ser pintada. Sem falar da nossa fachada. Fábio, mas isso vamos dizer assim, como é que eu falo? Perfumaria. É perfumaria. Mas as pessoas que nós queremos que sejam alcançadas em Campinas, elas são atraídas pela perfumaria. Você já foi no shopping center hoje? Cada loja que você vai, principalmente aquelas mais requisitadas, elas têm um cheirinho delas. Eu tenho vontade de ter um cheirinho da igreja. Que a pessoa chega aqui e tem um cheirinho da igreja. Já pensou? Aquilo que a gente pode dizer assim, all sensation, que é todos os sentidos. Ela ouve o louvor, uma bateria encapsulada, com um louvor gostoso, mas ela enxerga as coisas bonitas, ela sente um cheiro gostoso. Isso é o que a gente pode oferecer, porque existem Zaqueus querendo conhecer a Jesus. Mas às vezes a gente está mais preocupado com nós mesmos. E o que acontece? Olha que lindo que é. Zaqueu também vence os seus desafios. Zaqueu vence a sua condição financeira, porque antes disso, se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 18, o verso 24 diz assim, como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu, ele luta contra a sua própria riqueza. E ele começa a entender que a sua riqueza não está resolvendo, não está dando sentido para a sua vida. Então ele vence o desafio do poder do dinheiro. Ele vence a sua condição física, porque como baixinho ele não conseguia encontrar Jesus, porque Jesus, a multidão não deixava. E ele supera essa multidão, supera os preconceitos sociais e sobe numa árvore.
Fez papel de ridículo, Zaqueu, porque imagina o superintendente da Receita Federal subindo na árvore para ver Jesus. E se você pensar que hoje existem pessoas aqui em Campinas dispostas a subir numa árvore, e aqui no sentido simbólico, para conhecer Jesus, e nós não estamos dispostos a mostrar Jesus para elas. E o bonito da história é que ele descobre que também Jesus o estava procurando. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus toma a iniciativa. Por que eu digo que o título da mensagem de hoje é a hospitalidade de Jesus? Porque Jesus toma a iniciativa. Nós, como igreja, nós precisamos tomar a iniciativa. Nós já estamos começando a mudar algumas coisas. Nós tomamos uma iniciativa de colocar voluntários no nosso estacionamento. Hoje, um grupo de homens, voluntariamente, todos os domingos, tem se dividido. 2 deles ficam aqui no estacionamento da frente, 2 ficam aqui no estacionamento de trás. E nós já estamos tomando essa iniciativa de dar um sinal de que nós estamos preocupados com as pessoas que estão chegando. Mas isso é só um primeiro passo. Nós ainda vamos precisar organizar uma recepção. E a partir da experiência que nós ouvimos com esse pastor, do que ele realiza na sua igreja, eu tenho buscado também entender que nós precisamos ter um terceiro movimento, que é ter um espaço para acolher esses visitantes, onde eles podem conhecer mais de perto o pastor, receber alguma literatura, orar com eles. E como é que a igreja como multidão atrapalha? Porque daí todo mundo quer falar comigo no domingo. Sendo que você que me conhece sabe que pode falar comigo pelo WhatsApp, pode me encontrar, pode me ligar, mas quer falar comigo no domingo. E aí eu não consigo falar com as pessoas que estão chegando. E nós precisamos aprender isso. Que o Fábio não é que ele não está preocupado com você, que dá o dízimo e que está aqui todo domingo, mas que ele está tentando encontrar o Zaqueu que veio, que subiu na árvore. E olha que curioso, porque diz lá que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Todos se queixaram. Aí, gente, desculpa, mas eu tenho que lembrar daquele meme da menina lá do show da Xuxa. Porque ela falou assim: que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Estamos aqui desde as 5 horas da manhã. E aí ele sai com esse moço e vai para a casa desse Zaqueu. Que Jesus é esse? Está todo mundo aqui esperando por Jesus. E ele vai justamente com esse Zaqueu, com esse bandido. Esse mafioso, chefe da máfia. E é isso que a gente precisa entender. Queridos, ser uma igreja acolhedora, e eu vou tentar trabalhar isso melhor mais para frente, é ser uma igreja que vive num caos. Quando tem um texto, e eu vou explicar um pouco mais isso só para vocês não saírem confusos, mas no Evangelho de João, o primeiro capítulo, Jesus está sendo apresentado pelo apóstolo João, e ele começa dizendo: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. No princípio Deus era o verbo, e o verbo era Deus. E olha o que ele fala no verso 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquilo que nós precisamos ser hoje, refletindo a imagem de Cristo como igreja, é sermos cheios de graça e verdade. O nosso grande desafio é, num caos, apresentar esses 2 atributos, graça e verdade. E sabe que eu tenho visto igrejas que têm se concentrado na graça e igrejas que têm se concentrado na verdade. Mas o grande desafio é ser uma igreja cheia de graça e verdade. E isso vai criar polêmica, porque vai gerar desconforto, estranhamento. Mas eu tenho cada vez mais entendido que esse é o nosso caminho.
Uma igreja que procura acolher as pessoas, sendo uma igreja cheia de graça e de verdade. Com graça acolhendo o pecador, mas também sem abrir mão da verdade. E durma-se com um barulho desse. Porque é muito mais fácil você ser gracioso, acolher, bem do jeito que você está. Ah, tudo bem, é assim mesmo, a gente entende. Ou ser do outro jeito. Então você muda, né, troca de roupa, fala diferente, veste uma calça, penteia um cabelo. E nós vamos ter que aprender a entender. Jesus faz isso com Zaqueu. E a experiência com Zaqueu é tão bonita, é tão maravilhosa. E eu quero convidar você a voltar lá ao texto. Que depois, quando eles estão juntos, Zaqueu se levanta e diz: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus declara: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. A multidão dizia: ele não é filho de Abraão, ele é um traidor. E Jesus diz: ele também é filho de Abraão. E hoje a salvação chegou nesta casa. Não é porque ele quer agora restituir aquilo que ele roubou, que ele então é salvo, mas é porque ele entendeu quem ele é e o amor generoso de Jesus. Ele entende a graça. E ele entende que as riquezas não têm lugar quando você tem Jesus. E a salvação, ao arrependimento, a conversão de Zaqueu, ainda promove um movimento social em Jericó. Porque ele diz que ele vai dar metade dos bens dele ao pobre. Começou a ter um cuidado, uma Bolsa Família em Jericó. Porque se converteu o superintendente da Receita Federal. Percebe como Deus age? E as coisas acontecem. Por isso que nós precisamos ter ousadia e fé. E querer ser essa igreja acolhedora. Porque a gente não tem noção do que as coisas que podem acontecer. A partir do momento em que as pessoas são acolhidas e elas conhecem a Jesus. E a maneira como elas vão trazer bênçãos para a vida da nossa cidade. Para a vida da nossa comunidade. O texto termina com um verso que nós conhecemos, quem é mais antigo de igreja sabe, versículo 10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu ando por Campinas, eu vou no Taquaral, eu vou nos shoppings aqui da cidade, vou em alguns outros espaços públicos, em até alguns restaurantes, e às vezes eu olho para aquelas pessoas, alguns bairros, e eu fico imaginando, essas pessoas conhecem a Jesus? Essas pessoas têm a oportunidade de encontrar uma igreja onde elas podem ser acolhidas, podem ser recebidas, e podem ali ser abençoadas pela presença de Jesus? Eu sonho que a nossa igreja seja esse lugar, onde elas podem vir, podem chegar, podem ser acolhidas, podem ser abraçadas, podem ser amadas, podem ser convidadas para sentar à nossa mesa. Porque eu tenho convicção de que o Senhor nos chama para ser essa igreja acolhedora. Nós já temos uma boa fama de sermos uma igreja que acolhe bem, mas eu ainda acho que isso é uma manifestação de alguns nossos irmãos e irmãs. Mas eu imagino se isso se torna uma cultura na nossa igreja, onde nós estamos sensíveis o tempo todo. Nós nos mobilizamos, é um olhar para o outro e a gente já entendeu e já fazer as coisas acontecer. Já pensou, já imaginou sermos essa igreja? Hoje pela manhã eu também abri meu coração e falei uma coisa muito séria. O ano que vem eu vou completar 10 anos nessa igreja. E eu avalio se vale a pena ou não continuar aqui, ou se está na hora de sair. É uma coisa natural. E eu tenho orado para o Senhor e entendido o seguinte: Senhor, eu estou disposto a ficar mais 10 anos nessa igreja.
Mas eu preciso entender que a gente tem um caminho, tem um sonho, tem uma visão. Porque eu não quero ficar aqui 10 anos, dourando a pílula, cuidando de um pequeno rebanho, sendo que existem pessoas perdidas na cidade de Campinas e que precisamos tornar essa igreja sensível a estas pessoas. E o Senhor tem falado ao meu coração nesse sentido. E eu estou aqui me comprometendo hoje na mesa da ceia do Senhor com os irmãos. Eu quero ficar aqui e viver esse novo de Deus. E eu quero convidar você também a participar hoje da ceia, discernindo o seu papel no corpo de Cristo. Toda vez que a gente toma a ceia do Senhor, a gente tem a oportunidade de discernir o nosso papel no corpo de Cristo. Entender se estamos, de alguma maneira, vivendo de acordo com a expectativa de que Deus tem de nós como parte da sua igreja. E se você se sente hoje digno de comer do pão e tomar do cálice, eu quero que você também avalie o que você está fazendo em pró da igreja local, da primeira igreja batista de Campinas. Quanto eu posso me doar, eu posso servir, eu posso me tornar alguém que colabora para que essa igreja se torne uma igreja mais acolhedora? Como eu posso fazer para evitar ser essa multidão, mas me engajar em movimentos de acolhimento, seja no estacionamento, na recepção, nesse ministério que eu estou criando, da arrumação? Vou criar um outro ministério também chamado dos pequenos reparos. Moisés já está ajudando, né, Moisés? Mas aí eu vou falar o seguinte: você não vai falar comigo, tá? Você vai falar com a gestão da igreja. Porque o meu papel é ser pastor da igreja e não o zelador. Nós temos, graças ao Senhor, a gente tem um gestor, uma Fernanda, uma irmã preciosa. E ela trabalha aqui em horário comercial, você consegue falar com ela. Fala assim: Fernanda, estou aqui, o que eu preciso arrumar para você? E ela vai dizer lá, tem lâmpada não sei aonde, tem não sei o quê. Tem lugar para todo mundo. E eu queria chamar aqui, Paulo, você me ajuda, o Edson também, a distribuir os elementos da ceia. Nós vamos cantar mais uma canção. E após a canção, nós vamos tomar juntos da ceia. E enquanto cantamos, comece a pensar sobre qual vai ser o seu papel nesse movimento que queremos ter como igreja acolhedora. Hoje nós entendemos que Jesus, Ele alcança o excluído e Ele alcança o privilegiado. O Evangelho, ele deve ser pregado a tantos os pobres como aos ricos. E Campinas, uma cidade que é rica, também é uma cidade que existem aqueles que são excluídos. E nós, como igreja, precisamos estar dispostos a acolher aquele que chega de carros ultramodernos, como aqueles que se abrigam na frente da nossa fachada, buscando um lugar para se recolher do vento e do frio. Esse é um desafio que nós precisamos aprender com Jesus, que nós vamos, ao caminhar com Ele, entender cada dia como fazer. Vamos falhar, vamos às vezes até nos precipitar, algumas vezes vamos até nos frustrar, porque deveríamos ter feito e não fizemos. Mas o fato é que nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar simplesmente esperando que algo vai acontecer. E lembrando mais uma vez que Jesus veio para buscar e salvar quem estava perdido. Houve uma iniciativa de Jesus, houve um passo que Jesus deu e nós como igreja precisamos dar esse passo. Por isso hoje eu te convido a tomar do pão, relembrando aquela noite em que Jesus estava reunido com seus discípulos. Ele toma o pão em suas mãos e ele declara: este pão é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Comam
em memória de mim. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice nas mãos e, mostrando o cálice aos seus discípulos, também diz: este cálice é a nova aliança que eu faço com vocês com o meu sangue. Bebam em memória de mim. Senhor, ao comermos do pão e tomarmos do cálice, nós nos sentimos acolhidos. Nós trazemos à memória o dia em que o Senhor veio ao nosso encontro. Estávamos desesperados, sem esperança, estávamos cansados, abatidos, mas o Senhor veio ao nosso encontro e nos convidou para um relacionamento genuíno, a comer do pão da vida, a beber da água viva que nos satisfaz. E hoje, ó Pai, o Senhor também tem nos desafiado a estarmos atentos àqueles que o Senhor irá atrair com o Teu Evangelho e que chegará até nós. Ajuda-nos a perceber estas pessoas, estas famílias, acolhê-las, a recebê-las, Senhor, com amor, com graça, mas também com verdade, a sermos essa igreja preparada, disposta a acolher, ó Pai, aqueles que o Senhor trará, e que nós também possamos ir ao encontro dessas pessoas com as quais já estamos convivendo, com as quais já temos a oportunidade de compartilhar a nossa fé. Dá-nos oportunidade, ó Pai, de falarmos mais daquilo que nos traz esperança. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia, e faça de nós uma igreja acolhedora, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.